bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda temos o prazer de receber aqui no programa o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai comandar as eleições de novembro. Muito bem-vindo ao programa, ministro. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. É um prazer estar aqui com vocês. Ministro, antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver as telas que o Lavareda trouxe para a gente sobre o comparecimento, a expectativa de comparecimento nas próximas eleições, em novembro. Abstenções no primeiro turno das eleições de 2016. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 21,84% em São Paulo, 24,28% no Rio de Janeiro, 21,66% em Belo Horizonte. Fonte TSE 2016. Intenção de comparecimento na eleição de 2020. 81% com certeza vai comparecer à sessão eleitoral para votar em novembro. 12% vai decidir se vai ou não comparecer para votar, dependendo de como esteja a situação da pandemia. 6% acha que não irá comparecer para votar por causa do risco do coronavírus. 1% não sabe ou não respondeu. Fonte XP e PESP, 19 e 20 de outubro de 2020. Ministro, como nós vimos nas telas há pouco, em 2016 o Brasil assistiu uma abstenção recorde nas eleições municipais. No agregado, cerca de 25 milhões de brasileiros não compareceram para votar naquele ano. Nós vimos aí que uma pesquisa de São Paulo, especificamente, mostra 81% dos eleitores dizendo que vão comparecer, um número parecido com de uma pesquisa nacional da CNT-MDA, divulgada na última segunda-feira, que mostra cerca de 77% dos brasileiros, ou seja, do conjunto do país, dizendo que vão comparecer. Qual é a expectativa sua, expectativa do Tribunal Superior Eleitoral com relação à abstenção nesse ano, ministro? Boa noite, Lavareda. A nossa expectativa é a melhor possível e acho que nós vamos ter, paradoxalmente, índices menores de abstenção este ano do que tivemos em 2016. E eu tenho indicadores objetivos para isso. Nós fizemos uma campanha para recrutamento de mesários voluntários e conseguimos um número muito significativo de 929 mil mesários voluntários que se apresentaram para, patrioticamente, contribuir para a justiça eleitoral. E agora, os números dos registros de candidatura, ainda falta uma tabulação final, mas nós tivemos 556 mil candidatos, um aumento muito expressivo também em relação a 2016. A minha expectativa é positiva, porque eu acho que a sociedade brasileira vem se tornando mais mobilizada, mais consciente e mais exigente. Você tem hoje no Brasil uma imensa demanda por integridade, por patriotismo, por idealismo. Acho que essa é a energia que empurra a história e que muda paradigmas. A sociedade brasileira está com uma certa ânsia de participação política. E a eleição municipal, Lavareda, é decisiva para a vida das pessoas. É aí que se definem questões muito importantes, como educação fundamental é da responsabilidade do município, saúde básica é da responsabilidade do município, saneamento básico, agora com a nova lei, o novo marco regulatório, o município tem um papel muito relevante e as pessoas, em última análise, moram nos municípios mesmo. Portanto, nós estamos esperando um comparecimento muito significativo no dia 15 de novembro. Ministro, ainda nessa questão, o IBGE, a PNAD do IBGE, divulgada aí no início de setembro passado, apontou que cerca de 41 milhões de brasileiros continuam no rigoroso isolamento social. Ou seja, boa parte, se não a grande maioria desses 41 milhões são pessoas idosas e com comorbidades. Dessas pessoas, ministro, aquelas que não tiverem condições de comparecer por indicação médica, etc., seu estado de saúde, obviamente, que não tiverem condições de comparecer
a sessão eleitoral, vai ser facilitada a comunicação por elas, a Justiça Eleitoral dessa impossibilidade, ou elas vão ter que romper o seu isolamento e comparecer pessoalmente para justificar a ausência? Lavareda, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós fizemos um minucioso plano de segurança sanitária para as eleições. O TSE constituiu uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz, com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o Hospital Sírio-Libanês, que mandaram 3 dos seus principais médicos profissionais, e nós fizemos um plano com um passo a passo de segurança, com os procedimentos para a proteção dos mesários, dos eleitores e dos candidatos. E, por recomendação da consultoria sanitária, nós adquirimos uma imensa quantidade de materiais de proteção dos mesários, com 9 milhões de máscaras, 2 milhões de protetores faciais, 2 milhões de frascos de álcool gel. Cada mesário terá o seu frasco, 1 milhão de litros de álcool gel para o eleitor limpar a mão na entrada e na saída, marcadores para o chão para isolamento social, 500 mil canetas, embora a gente esteja recomendando que os eleitores compareçam com a sua própria caneta e que compareçam de máscara. Portanto, tudo que era razoavelmente possível de se fazer para prover segurança para os eleitores, nós fizemos. E a observância desses protocolos minimiza o risco de contaminação. Além disso, nós reservamos as 3 primeiras horas, nós contratamos não porque não pagamos, mas constituímos uma comissão de estatísticos para a gente calcular quanto precisávamos aumentar na jornada eleitoral, aumentamos em 1 hora, e também por cálculos estatísticos e probabilísticos, reservamos as 3 primeiras horas, fizemos um cálculo de saturação para evitar filas, as 3 primeiras horas reservadas para os que têm mais de 60 anos, que é o critério objetivo para grupo de risco. Os que têm mais de 70, a Lavareda, votam facultativamente, não são obrigados a votar, é onde o risco aumenta, mas nós estamos estimulando também esses a votarem. 70 anos hoje em dia são os novos 50. Quem chegou aos 70 provavelmente vai chegar aos 90. Tem 20 anos, pelo menos, de vida pela frente. E, portanto, deve participar na definição dos destinos que afetam a eles próprios e também aos seus filhos e netos. Portanto, salvo quem esteja com a doença no dia, que evidentemente é uma situação particular, nós estamos convocando todos para votarem. Agora, o voto é obrigatório, mas há mecanismos de justificativa. Quem estiver fora pode justificar pelo e-título, por georreferenciamento, e quem não puder comparecer pode justificar também apresentando a sua justificativa. Mas, veja, nós não cogitamos do voto facultativo, mesmo nessas eleições. Primeiro, porque acho que a democracia brasileira ainda precisa desse nudging, como diria um americano, um empurrãozinho de participação. Em algum lugar do futuro próximo, eu espero que a gente possa ter um voto facultativo, mas ainda não. E segundo, o voto facultativo em eleições como essas, aqui nos Estados Unidos e em outras partes, favorece muito o voto radical, o voto dos extremos. E nós estamos precisando mesmo, Lavareda, de moderação. Bom, ministro, eu queria fazer pegar um pequeno detalhe dessa questão das eleições, para depois falar dessa coisa do que é ou não facultativo, mas é o seguinte, no dia, por exemplo, a gente sabe que tem muitos brasileiros, começando por algumas autoridades, que são um pouco rebeldes, vamos dizer assim, para não dizer relaxadas em relação a essa epidemia. Então, a questão de máscara, por exemplo, se um eleitor chega sem máscara lá na fila, sem máscara na hora de votar, ele vai poder votar? Que tipo de obrigação vai ser imposta aos eleitores? Ou é só confiando na responsabilidade de cada um? Não. Se chegar sem máscara, não vai votar e ponto. A orientação é essa.
porque não é uma opção pessoal de livre-arbítrio, é uma questão de proteção dos outros. A gente pode ter livre-arbítrio para decisões que nos afetem, mas se estiver em casa sozinho, pode beber quanto quiser, mas se for dirigir, não pode. Portanto, neste caso, se estiver sem máscara, simplesmente não vai votar. E nós não temos, nós temos máscara para todos os mesários. O TSE forneceu 3 máscaras para todos os mesários. Cada mesário terá 3 máscaras para trocá-la de 4 em 4 horas. Mas, evidentemente, nós temos 140 milhões de eleitores e não havia... O TSE não gastou um centavo, viu? Como você mesmo noticiou, Mônica, nós fizemos uma chamada pública e 30 entidades, até um pouco mais da sociedade civil e da iniciativa privada, aportaram todos os equipamentos e materiais de segurança. Uma extraordinária parceria público e privada que merece ser celebrada e merece ser reconhecida. Mas, evidentemente, nós conseguimos 9 milhões de máscaras para os mesários, 148 milhões de máscaras para os eleitores não conseguimos. E ainda, gentilmente, o Ministério da Saúde, a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, forneceu 3 milhões de máscaras extras para eleitores que compareçam eventualmente sem máscara. Mas 3 milhões, embora seja um número relevante, é pouco expressivo num universo de 148 milhões de eleitores, de modo que todo mundo tem que ir com a sua própria máscara, que de resto, como vocês mesmos observaram no início, é uma exigência em quase todos os municípios. Quem vai para local público tem que ir de máscara, então tem que ir votar de máscara e não é uma escolha. A orientação é o chefe dos mesários simplesmente não deixará entrar na sessão de votação. Ministro, e agora só para... Eu vou entrar com um assunto aqui, depois a gente volta para a eleição, mas para não perder a oportunidade, o senhor falou assim que tem coisas que não são facultativas na vida, porque a gente pode beber em casa o que a gente quer, mas não pode sair dirigindo para matar o outro. E um dos assuntos que está muito, muito quente agora, nessa semana, é a questão da vacina, se vai ser ou não obrigatória. O senhor é relator de um caso, de um processo em que pais não querem vacinar o filho, então o Supremo já ia discutir, o senhor já tinha dado repercussão geral, se é obrigação ou não dos pais vacinarem as crianças, e o ministro Ricardo Lewandowski agora é relator de ações de partidos e entidades sobre a obrigação da vacina da Covid. O presidente da República disse que esse não é assunto de juiz, né? O presidente Jair Bolsonaro, mas obviamente não é ele que decide o que o juiz vai ou não decidir. Mas o senhor pode falar um pouquinho para a gente quando isso vai ser votado no Supremo, em que prazo, e o que o senhor acha desse assunto? Eu vou falar o que eu posso falar, porque eu não antecipo o voto. Mas, que eu saiba, ainda não tem vacina. Portanto, eu acho que as pessoas estão discutindo ainda por um certo diletantismo. A vacina não chegou, eu torço para que chegue. Na minha outra vida, que era feliz e talvez mais colorida, eu fui advogado de laboratório. Os remédios levavam 7, 8, 10 anos para serem produzidos. E, portanto, eu torço para que em um ano se consiga produzir, mas eu, ser sincero, ainda tenho um certo ceticismo. Mas eu já tenho 6 mil processos por ano. Eu, hoje em dia, não decido nada em tese. Quando chegar, eu vou me pronunciar sobre especificamente a questão da Covid. O caso ao qual eu dei repercussão geral, que você também noticiou, você está em todas, é um caso que não envolvia a Covid. Era um caso que envolvia a opção de pais de não vacinarem os seus filhos, mesmo aquela vacinação que o sistema de saúde pública considera obrigatório que todas as instituições médicas recomendam sejam ministradas. Eu, evidentemente, não posso antecipar o meu voto, mas eu me considero uma pessoa adepta do iluminismo. Iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social, separação entre igreja e Estado, e esses são valores que eu cultivo e que eles devem informar a minha eventual decisão nessa matéria. Ministro, mudando um pouco de assunto, mas ficando no terreno das eleições, o tribunal tem conduzido uma campanha, né, bastante intensa
alinhado na direção do combate às fake news, que causam, obviamente, potencialmente, são extremamente danosas, não só para as eleições, mas para a democracia como um todo. Nós estamos praticamente na metade da campanha eleitoral, já transpondo aí os 50% de duração da mesma. O TSE já tem algum levantamento, ministro, de como é que isso tem se dado, o combate efetivo, restrição, medidas judiciais no âmbito dos tribunais regionais eleitorais? Já há um primeiro levantamento com relação a isso, ministro? Olha, nós de fato fizemos uma grande campanha, fizemos uma campanha pública liderada pelo youtuber Átila Yamarino. Eu mesmo me manifestei nas redes sociais, em pronunciamento em cadeia nacional. Lavareda, nós fizemos parcerias específicas com todas as mídias sociais, com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram, Google e TikTok. Eu mesmo gravei vídeos para algumas dessas mídias. Algumas desenvolveram produtos específicos e pioneiros para a justiça eleitoral, para derrubar notícias fraudulentas, comprovadamente fraudulentas, e para permitir a comunicação com todos. Nós fizemos uma coalizão com todas as agências checadoras de notícias, em torno de uma dezena, e montamos um grupo de WhatsApp em que qualquer notícia que se tenha por fraudulenta, imediatamente vai para o grupo e, esclarecida a verdade, vai para a página da Justiça Eleitoral. No site da Justiça Eleitoral tem uma página chamada Fato ou Boato, e nós fizemos um acordo com todas as empresas de telefonia para todo eleitor ter acesso a esta página da Justiça Eleitoral, chamada Fato ou Boato, sem gastar, sem consumir o seu pacote de dados. É um acesso gratuito, chama-se Zero Rating. Então, nós fizemos um conjunto de medidas. A Polícia Federal tem ido atrás da origem da disseminação de fake news. Teve uma operação aí em São Paulo ainda esta semana. O efeito tem sido uma quantidade bastante reduzida de notícias fraudulentas circulando, mas muitas delas já foram retiradas pelas próprias mídias sociais. Nós tivemos a grande preocupação, Lavareda, de não interferirmos com liberdade de expressão. Portanto, não é uma manifestação individual que nos preocupa, por mais absurda que seja. O que nós combatemos com o auxílio das mídias sociais e das agências checadoras de notícias são os comportamentos, não os conteúdos, os comportamentos que são chamados de comportamentos coordenados inautênticos, que usa perfis falsos, impulsionamentos ilegais, robôs, que muitas vezes tentam dar visibilidade ilegítima a notícias fraudulentas, notícias mentirosas. A democracia depende da liberdade de expressão e da pluralidade de opiniões e de divulgação de fatos, porque a democracia não deixa de ser, como a causa da humanidade, uma certa busca da verdade possível. Só que a verdade é plural e a vida tem muitos pontos de observação e ninguém é dono da verdade. Portanto, nós não queremos cercear a liberdade de expressão. A verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem. E quando ela é difundida por grupos hierarquizados, mercenários, que seguem um comando centralizado e são pagos para destruir as instituições, destruir a credibilidade do processo eleitoral, aí não é liberdade de expressão. Aí estamos lidando com bandido e nisso nós estamos indo atrás. Fundo eleitoral e fiscalização das contas dos candidatos. Na reforma da legislação eleitoral de 2017, se pensava na possibilidade do país migrar para um sistema eleitoral proporcional de lista fechada, voto distrital, misto, etc. e tal. E o fundo eleitoral terminou aprovado e também mantido o sistema proporcional de lista aberta. Esse ano nós temos 550 mil, mais de 550 mil candidaturas. Como é que a Justiça Eleitoral está pensando, está organizando, está
realizando essa fiscalização das contas dos candidatos. Vai utilizar inteligência artificial? É um grande desafio. Como é que a Justiça Eleitoral está lidando com ele, ministro? Marida, na vida, de uma maneira geral, a prevenção é muito melhor do que a repressão, em quase tudo na vida. E como você bem observou, a grande solução para este problema da derrama de dinheiros nas eleições é nós mudarmos o sistema eleitoral. É preciso baratear o custo das eleições, é preciso aumentar a representatividade do parlamento, é preciso facilitar a governabilidade e é preciso institucionalizar a disputa. E isto, a meu ver, só é possível com o sistema distrital misto. O sistema proporcional em lista aberta, o cientista político aqui é você, mas eu tenho estudado isso na medida do possível, tenho uma proposta minha de mudança para o sistema distrital misto. Esta é a posição oficial do TSE, tirada desde a gestão da ministra Rosa Weber. A solução é baratear o custo das eleições e, como você observou, no distrital misto, metade das vagas será preenchida pelo voto distrital, e aí a campanha vai ser uma campanha muito mais barata, porque cada candidato indicado por cada partido fará a campanha no distrito. Se tiver interesse, depois eu detalho a proposta do TSE. E o segundo voto é o voto partidário com lista. Portanto, você institucionaliza a disputa e facilita o controle. Eu vou ser muito sincero com você. O sistema de fiscalização de contas, ele é deficiente, e mesmo quando advêm as punições adequadas, elas acabam sendo anistiadas pelo próprio Congresso Nacional. Portanto, nós precisamos mudar o sistema eleitoral e precisamos mudar o sistema de prestação de contas também. Assim que passarem as eleições, a gente não consegue enfrentar muitas batalhas ao mesmo tempo, eu vou colocar energia na mudança do sistema. Tem duas ideias na mesa, vou ouvir os partidos, os presidentes, os cientistas políticos. Há duas ideias na mesa diferentes, mas melhores do que o sistema atual, possivelmente. Uma é a prestação de contas ser nos moldes da declaração anual de renda dos indivíduos. Os partidos, portanto, prestariam a sua declaração dos gastos, e aí, por inteligência artificial e verificação de inconsistências, você faria o controle, a menos que algum dos legitimados, inclusive o Ministério Público, impugne alguma questão específica. Tal como é atualmente, a gente passa 3 anos correndo atrás de documento, hoje em dia já é eletrônico, mas dá muito trabalho e pouco proveito. Portanto, essa é uma ideia. A outra ideia é ter um modelo de auditorias privadas dos partidos, como as grandes empresas de capital aberto precisam ter. Você dá transparência e publicidade a essas contas. Eu não tenho ideias formadas, salvo a de dizer que o sistema atual ele é ruim, que mesmo quando ele funciona, ele não produz resultados satisfatórios, porque se a condenação for relevante, ela é anistiada. E ainda tem um entendimento de que as fundações partidárias estão fora do controle da justiça eleitoral, que é a interpretação legislativa que se tem dado, que o Ministério Público dos Estados é que fiscalizam, no fundo, não fiscalizam para fins eleitorais. Eu diria com muita sinceridade que acho que está tudo muito ruim nessa área e eu gostaria de investir energia para melhorar a prestação de contas. Nesse momento, você bem entenderá, eu investi energia primeiro no adiamento das eleições, depois no plano de segurança e na obtenção dos materiais, e nós temos um projeto muito bacana que é de eleições do futuro, que é acabar com essa necessidade da gente comprar urnas que custam 700, 800 milhões de reais a cada 2 anos, e nós fizemos uma chamada pública também para iniciativa privada, também sem custo. O país está em crise fiscal, aqui a gente não gasta nada que não seja indispensável. E vieram, Lavareda, 31 empresas, inclusive a Amazon, inclusive a Microsoft, inclusive a IBM,
se candidataram a oferecer modelos alternativos de eleição digital. E eles vão fazer os testes de maneira simulada agora nas eleições de 15 de novembro e vão apresentar todas elas os modelos alternativos. E aí, quando apresentarem, eu vou convidar o ministro Fachin, que é o meu sucessor, e o ministro Alexandre de Moraes, que é o sucessor do ministro Fachin, para sentarmos juntos, porque aí já não será mais, as próximas eleições já não são mais sob a minha gestão, para nós pensarmos a modernização do sistema eleitoral brasileiro, que é exemplar para o mundo. Nunca houve prova de fraude. Quer dizer, a retórica, eu sou juiz, eu lido com fatos e provas. Nunca se demonstrou nenhum tipo de fraude com essas urnas eletrônicas. Fraude tinha no tempo do voto impresso, do voto escrito. Eu não consigo bem entender, as pessoas têm saudade do que não existiu. Aquele sistema era muito ruim, era um sistema que favorecia a desonestidade. O sujeito fraudava na hora de contar, fraudava na hora de fazer o mapa. É difícil entender a obsessão que alguns têm pelo voto impresso ou voto manual. É mais ou menos como a gente comprar um aparelho de videocassete, Lavareda e Mônica, e subsidiar locadoras de VHS, voltar ao voto impresso. Ministro, o senhor falou agora sobre modernização, avanços, tecnologia. Eu queria voltar um pouquinho na questão das fake news. O senhor não acha que as instituições brasileiras, e não só as brasileiras, estão muito sempre a reboque de todas essas plataformas e de todo esse sistema de mentiras que comprometem democracias, até democracias sólidas? Quer dizer, a gente tem aqui no Brasil vários questionamentos em relação às eleições de 2018 e processos que até agora não chegaram ao seu fim, responsáveis que até agora não foram apontados. Eu estou falando de eleições. Não estamos um pouco atrasados? A gente não está um pouco sem instrumento para lidar com esse monstro, ministro? Ô, Mônica, assim é a vida. A vida real vai à frente das instituições e as instituições tentam chegar a tempo. E, portanto, surgem situações para as quais não havia mesmo remédios na farmacologia jurídica. O que eu diria que há de novidade é que as mídias sociais, as plataformas tecnológicas mudaram de atitude. Nas eleições de 2018, tanto as eleições do Brasil como as anteriores americanas e a do Brexit, e mesmo na Índia, a postura delas era de eu sou apenas a avenida por onde passam essas informações, eu não interfiro, eu não me meto, eu não tenho nada para te ajudar em relação a isso. Elas mudaram completamente de atitude. Nessas eleições, elas têm sido nossas grandes parceiras e acho que mudaram por uma questão de imagem. Elas começaram a ser associadas a um processo de deterioração da democracia e estavam sendo associadas negativamente a isso em todo o mundo, não só no Brasil. Portanto, houve uma mudança de atitude, por isso que eu falei que prevenir é sempre melhor do que você punir depois, ainda mais num país como o Brasil, em que punir é muito difícil. Eu recebi um professor americano há pouco tempo, eu falava com ele por telefone, e ele me disse, mas por que vocês não fazem como aqui, a eleição pelo correio? Eu disse, porque vão assaltar o carteiro e encher a urna dele de votos falsos. Aí ele disse, não, mas aqui isso é um crime federal, se fizer está preso. Eu disse para ele, aqui o sujeito desvia 70 milhões, você não consegue prender, o carteiro muito menos. Portanto, a punição, infelizmente, não faz parte, a punição proporcional dentro da Constituição e das leis. Nós temos uma cultura ainda extremamente leniente, por motivos diversos, desde os excessos do autoritarismo até os pactos oligárquicos da classe dominante brasileira. Tem de tudo na impunidade brasileira. Mas a verdade é que as pessoas se deram conta desse fenômeno mais recentemente e acho que as reações vieram próprias, mas todo mundo está aprendendo. Eu estudei fake news em tempos recentes, até você mencionou a Patrícia Campos Melo, estou acabando, faltam 20 páginas para eu acabar o livro dela, que narra um pouco o filme de terror que foi no mundo inteiro, não foi no Brasil.
nos Estados Unidos, no Brexit, ela narra histórias da Índia, assustadoras da manipulação das redes. Isso a gente tem que enfrentar. Agora, a democracia também tem limites no enfrentamento, inclusive para proteger a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão de gente que eu considero, porque a moderna psiquiatria manda não internar mais, porque tem gente, o sujeito fala que o ministro Alexandre, o advogado Cacai, em parceria com a Embaixada da Coreia do Norte e da China, temos um plano para derrubar o presidente. E aí tem centenas de milhares de acessos. Não há remédio na farmacologia jurídica para isso. Você tem que conviver, enfim. Portanto, é preciso ter uma certa resiliência, uma resignação com alguns subprodutos da modernidade. A internet trouxe muitas coisas boas, inclusive a possibilidade de eu estar aqui em Brasília e vocês estarem aí em São Paulo e nós estarmos falando em tempo real para uma emissora de televisão que vai transmitir para o Brasil inteiro. Portanto, eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo tem piorado, está ruim, com tendência a piorar, não. Eu acho que o mundo melhorou de uma maneira geral. Nós apenas estamos lidando com este subproduto, que é novo, mas nós estamos aprendendo. Eu quero te dizer que nessas eleições, é porque eu não gosto de comemorar gol antes da bola estar na rede e o juiz ter apontado para o meio de campo. Mas até agora, de fake news, não aconteceu nada de relevante. As fake news que têm circulado são recicladas contra as urnas, não tem nada de novo. Ou seja, eu acho que esta é uma onda que foi contida, mas nós estamos atentos e não se comemora a vitória antes do fim do jogo. Ministro, em 2017, nós falamos rapidamente lá atrás da reforma da legislação de 2017. Um dos reconhecidamente avanços daquela reforma foi o final da proibição da coligação nas proporcionais. Porque se o sistema proporcional de lista aberta já é negativo, como o ministro comentou, o nosso ainda era pior por conta desse, digamos, adereço, que era a possibilidade de coligações proporcionais. Pois bem, nós estamos fazendo as primeiras eleições sem elas, a expectativa é de que reduza-se a fragmentação da representação nos parlamentos, nas câmaras municipais agora, e antecipando uma redução equivalente nas eleições gerais, eleições de Assembleia Legislativa e Câmara Federal daqui a 2 anos. Pois bem, já mais do que murmúrios, já há comentários explícitos de políticos falando no retorno, na aprovação, na proposta e aprovação pelo Congresso do retorno às coligações nas eleições proporcionais. Isso por uma série de motivos que envolvem aí interesses de chefes de partidos, de dificuldades que tiveram esse ano para administrar alianças nas majoritárias, sem as alianças nas proporcionais e uma série de outros fatores. Mas, sinteticamente, ministro, qual é a opinião do Tribunal Superior Eleitoral sobre isso e como o senhor vê a possibilidade de uma manobra eventual nessa direção vir a ter êxito? Eu não vou falar em nome do tribunal, porque eu teria que conversar com os demais ministros, o que frequentemente faço, troco muitas ideias internamente. Nós verdadeiramente temos democracia interna, embora eu fale em nome do tribunal. Mas, nesse caso específico, vou falar em meu nome. Partido político, embora seja uma entidade privada, não é um negócio privado. Partido não pode ter dono, partido não é feito para enriquecer as pessoas. E, portanto, a moralização do quadro partidário é um avanço importante que foi promovido pelo próprio Congresso Nacional, tanto com a proibição de coligações em eleições proporcionais, quanto com a cláusula de barreira que o Supremo atrapalhou, como vocês bem sabem, mas vem vindo. Vem vindo lentamente, mas vem vindo. E, portanto, há uma expectativa de redução expressiva do número de partidos, o que fará muito bem à democracia brasileira, pelo menos dos partidos com funcionamento bancado pelo poder público.
Eu não antecipo o voto, mas essa é uma questão institucional, não é uma questão jurídica específica. Eu acho que a volta das coligações é simplesmente inaceitável do ponto de vista constitucional. Quando as coligações estavam previstas na Constituição originária, era inevitável. Mas voltar, não pode voltar, a meu ver, porque elas fraudam as coligações à vontade popular. Elas fraudam a democracia, elas fraudam o sistema representativo. E o exemplo é muito singelo e é real. Há alguns anos atrás, num estado da federação, o Partido dos Trabalhadores se coligou com o PRB. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma específica visão sobre a condição feminina e defende a descriminalização da interrupção da gestação. O PRB é um partido de base evangélica, ou era na época, partido de base evangélica, que tem uma específica visão sobre a condição feminina. Pois bem, eles se coligam de modo que o eleitor que votou numa líder feminista podia estar elegendo um pastor evangélico. E o eleitor que votou num pastor evangélico podia estar elegendo uma líder feminista. Portanto, era uma fraude à vontade do eleitor. Eu acho inadmissível, do ponto de vista constitucional, a volta do sistema de coligações. E acho, não posso falar pelos demais colegas do Supremo, que esta é uma posição dominante, seria uma posição dominante no Supremo. Nós precisamos, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. Nós somos da geração, a Mônica é muito mais nova que nós, mas nós somos de uma geração que vivemos as alternativas à política. Elas são todas piores. Portanto, nós precisamos de política, mas precisamos de política de qualidade. Eu acho que o distanciamento entre sociedade civil e classe política é muito preocupante e, portanto, uma das razões de eu defender o voto distrital misto é para aumentar a legitimidade da classe política, para que o eleitor saiba quem o representa. Porque o problema do sistema eleitoral do proporcional em lista aberta que você aventou é que o eleitor vota em quem ele quer. Beleza, parece bom. Só que, no fundo, ele vota em quem ele quer, mas elege quem ele não sabe, porque ele vota no candidato dele, mas o voto vai para o partido. E são os mais votados do partido que entram. E só 5% dos deputados federais nas últimas eleições se elegeram com votação própria. Portanto, 95% dos deputados se elegeram com transferência de votos dados a outros candidatos. De modo que nós criamos um sistema em que o eleitor não sabe quem o representa e o eleito não sabe por quem ele foi colocado lá. Um não tem de quem cobrar e o outro não tem a quem prestar contas. Esta é uma das razões pelas quais houve esse descolamento entre a sociedade civil e a classe política. Nós temos que ter um sistema em que o eleitor saiba o que o seu representante está fazendo. E daí a 4 anos, quando ele voltar no distrito para pedir voto, você saber como é que ele votou na reforma tributária, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, e ver se você está satisfeito com ele. E ele, sabendo que você está prestando atenção, também vai ter a preocupação de atender à vontade e às demandas do seu eleitorado. É assim que se faz uma democracia. Eu só não sou a favor do voto distrital puro, que é o que se pratica nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, porque eu acho que ele, num caso brasileiro, paroquializaria demais as eleições. E o voto partidário permitiria um pouco esse voto mais ideológico num país em que ainda não vive uma estabilidade social, porque nós precisamos de transformações muito profundas ainda. Portanto, eu acho que ainda é preciso um grau maior de politização, e isso é feito no voto ideológico no partido. Portanto, nós precisamos fortalecer a política. A volta de coligações é a volta desse ambiente em que os partidos vivem de recebimento gracioso de dinheiros públicos, do fundo partidário e do fundo eleitoral, e vendem tempo de televisão.
É isso que nós queremos acabar, e as lideranças que não estão no Congresso para fazer negócio não desejam a volta do sistema de coligação. Bem, ministro, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Nós gostamos muito, sempre um prazer conversar com o senhor e debater com o senhor. Esperamos que o senhor volte breve ao nosso programa. Muito obrigada. Mônica e Lavareda, foi um prazer estar aqui com vocês. E, se Deus quiser, eu espero poder voltar depois das eleições para a gente poder comemorar eleições livres, limpas e seguras. Muito obrigada, ministro. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.